Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Este é seu canal e aqui fala o evangelista Oscar. Vamos juntos estudar a lição número 2 da Escola Sabatina com o tema Um Dia no Ministério de Jesus. O verso áureo desta lição encontra-se em Marcos capítulo 1, versos 17. Antes mesmo da leitura deste verso áureo, eu quero convidar a si que ainda não é inscrito no canal para que possa se inscrever e ativar o sino de notificações. E se já gostou do vídeo, coloque um like e os seus comentários são muito importantes para o crescimento do canal. Conforme eu dizia, o verso áureo, encontramos no livro de Marcos, capítulo 1, versos 17. Toma a leitura. Assim nos diz a palavra do Senhor. Jesus lhes disse: Vinde a mim, e eu farei de vós pescadores de homens. O autor da lição nos diz que cada evangelho retrata o início do ministério de Jesus Cristo de forma peculiar. Mateus apresenta Jesus Cristo chamando os seus discípulos, depois pregando o Sermão do Monte, enquanto que Lucas narra a história do sermão inaugural de Jesus Cristo, pregando em um sábado na sinagoga de Nazaré. João, por sua vez, relata o chamado de alguns dos primeiros discípulos e o casamento nas bodas de Caná, onde Cristo Jesus realizou o seu primeiro milagre, transformando a água em vinho. O Evangelho de Marcos apresenta o chamado de 4 discípulos, descreve um sábado em Cafarnaum, bem como o que aconteceu posteriormente. E nós vamos nos focar mais naquilo que encontramos no livro de Marcos, uma vez que estamos estudando neste trimestre o livro de Marcos. Na lição de domingo nós temos o tema Siga-me. Segunda-feira, um culto inesquecível. Terça-feira, mais do que um ministério sabático. Quarta-feira, o segredo do ministério de Jesus. Quinta-feira, podes guardar-me um segredo. E por fim, o estudo adicional. Queridos irmãos, nesta lição de domingo, nós vemos o chamado de Cristo a cada um de nós. Conforme Cristo também chamou os seus discípulos no passado, Ele está chamando a mim, está chamando a ti, para que possamos entrar no ministério para a pregação do Evangelho, levando as boas novas da salvação, aqueles que não conhecem a verdade. Aqui no livro de Marcos, capítulo 1, versos 16 a 20, encontramos o cenário em que Cristo chama os seus discípulos. Venha comigo para o livro de Marcos, capítulo 1, os versos 16 até 20. Assim nos diz a palavra do Senhor. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simeão e André, que lançavam redes ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: Vinde após mim, eu farei de vós pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, consertando as redes, e logo os chamou. Deixando eles no barco, o seu pai Zebedeu com os empregados seguiram após Jesus. Queridos irmãos, isto é muito importante. Cristo, vendo os discípulos ali no mar, foi ter com eles e disse: Sigam-me, eu farei de vós pescadores de homens. Esses homens não hesitaram. Imediatamente lançaram as redes no barco, abandonaram o barco no mar e seguiram Cristo Jesus. Um pouco mais adiante encontraram também Tiago juntamente com João, os quais também deixaram seu pai com o barco e seguiram para serem discípulos de Jesus. Será que nós estamos dispostos a deixar os nossos afazeres, deixar as nossas ocupações seculares para seguir Jesus Cristo, para levar as boas novas da salvação? Por isso eu digo, este convite é feito também a nós. Precisamos aceitar o convite de Deus para que possamos receber o galardão da vida eterna. Esta é a grande promessa que Cristo nos faz. Ele diz: Vinde a mim, eu farei de vós pescadores de homens. Aqui surge uma questão, queridos irmãos. Como é que alguém pode tornar-se pescador de homens? Algo muito importante eu gostaria de salientar e explicar aqui. Cristo é omnisciente, omnipresente, omnipotente. Cristo é Deus. O livro de Marcos apresenta Jesus Cristo como Deus. Isto criou um grande problema. Veremos nas lições subsequentes.
que o fato de Jesus Cristo ser Deus, os fariseus não quiseram aceitar Jesus Cristo, quando Cristo realizou o milagre e perdoou pecados de um homem. Queridos irmãos, talvez para os discípulos que foram chamados como pescadores, não fosse complicado perceber quando Cristo diz que eu farei de vós pescadores de homens. Porque Cristo, ao ver a eles, ele falou numa linguagem simples que eles mesmos melhor poderiam perceber as verdades espirituais. A serva do Senhor diz que por muitas vezes Jesus Cristo falou usando linguagem simples. Para os agricultores, ele usou linguagem agrícola. Por exemplo, sobre a chuva seródia e a chuva temporã. Esta é uma linguagem agrícola, porque eles compreendiam melhor as chuvas temporã e a chuva seródia. Cristo descreveu as duas fases de derramamento do Espírito Santo, em Pentecoste e a chuva seródia, a qual aguardamos, que é o refrigério pela presença do Senhor, que nós precisamos clamar por ela, pedir o derramamento do Espírito Santo. Então, quando Cristo dirige-se a pescadores, ele usa uma linguagem simples para que eles possam entender a sua mensagem e eles possam então compreender as verdades espirituais. Então Cristo disse a eles: eu farei de vós pescadores de homens. Talvez mais do que os apóstolos no passado, nós hoje compreendemos melhor o que é uma rede que se lança para então pescar homens. Por que razão, queridos irmãos? Nós usamos redes sociais e nós conseguimos levar muitas pessoas para compreender ou talvez seguir aquela que é a nossa atividade. Então Cristo estava chamando a ti e a mim para sermos pescadores de homens neste tempo, usando as nossas redes sociais, as diversas plataformas que existem de comunicação, para que então possamos levar as boas novas da salvação. Esses homens foram imediatamente seguir Jesus Cristo, porque antes mesmo de Cristo aparecer e lhes fazer este convite, eles tinham ouvido falar de Jesus Cristo, porque João pregara a mensagem. João veio como mensageiro, pregou e preparou o caminho para a vinda de Jesus. Conforme vimos na lição passada, que o próprio João disse: importa que eu diminua e ele cresça. Então, quando eles viram o Messias, viram Jesus Cristo, viram que é este a quem João pregara sobre ele, quando ele disse: sigam-me, eles imediatamente colocaram-se à disposição para serem seguidores de Cristo. Então, eles seguiram a Jesus Cristo. Isto é muito importante, queridos irmãos. Devemos nós também estar prontos para obedecer o chamado do Senhor. Devemos cumprir as ordens do Senhor, porque quando Cristo diz: sigam-me, eles logo lembraram da pregação de João. Este é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então eles seguiram Jesus Cristo, porque eles queriam ser libertos, porque eles queriam um Salvador em sua vida. E nós entendemos claramente hoje, queridos irmãos, sem Cristo nada podemos fazer. E Cristo está de braços abertos para nos receber ao fazer o seu convite. Vindem, vindem a mim. Então nós precisamos seguir a Jesus Cristo. Existe algo fundamental, queridos irmãos, que sucedeu-se mais tarde. Apóstolo Pedro, após seguir Jesus Cristo juntamente com os demais, eles indagaram e questionaram a Jesus Cristo a respeito do seu chamado, por terem abandonado tudo para serem seguidores de Jesus Cristo. No livro de Mateus, capítulo 19, versos 27, aqui nós encontramos a questão que Pedro coloca a Jesus Cristo pelo fato de terem deixado tudo para seguirem como seus discípulos. Assim lemos: então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, que vós que me seguistes, quando na geração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós vos assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou campos, por causa do meu nome, receberá muito mais vezes e herdará a vida eterna. Enquanto Pedro questionava a respeito do que eles receberiam, Jesus Cristo lhes respondeu claramente: quando o Filho do Homem vier com poder e grande glória, ele irá se sentar no seu trono. E vós, que deixaste tudo para trás, campos,
pai, mãe, irmãos, filhos, por causa do meu nome, receberão muito mais coisas que estas e ainda a vida eterna. Esta é a maior e bendita esperança, a maior bênção que Deus quer conceder a todos que o seguem. A vida eterna, a vida que jamais acaba, uma plena felicidade, paz eterna em Cristo Jesus. A serva do Senhor diz algo muito importante a respeito desta questão que Pedro colocou. No livro Parábolas de Jesus, na página 215, a serva do Senhor nos diz que a pergunta de Pedro, se não fosse logo corrigida, muitos entrariam no ministério não para serem missionários, mas para serem mercenários. E nós vemos hoje muitos que entram na obra do Senhor pensando apenas no ganho material, pensando apenas na recompensa terrena. Mas Cristo promete-nos coisas melhores no novo céu e na nova terra e algo tão especial ainda, conceder-nos vida eterna. Mas hoje há muitos que querem entrar no ministério apenas para ganhar honra, apenas para ganhar os bens materiais. E nós vemos muitos hoje a serem enganados por falsos apóstolos, por falsos profetas e por falsos pastores, apenas porque querem defender o seu salário. Mas quando vem a dificuldade, muitos desses pastores voltam para trás e não mais seguem Jesus Cristo. Queridos irmãos, nós precisamos seguir Cristo porque Ele promete algo melhor, vida eterna. Podemos receber as bênçãos nesta vida. O próprio Cristo promete que Ele pode nos conceder bênçãos, mas neste mundo teremos tribulações. O melhor é buscar tesouros no céu, onde não há ladrões, nem a ferrugem corrói. E, acima de tudo, a vida eterna em Cristo Jesus. Na lição de segunda-feira, temos aqui um culto inesquecível. Quando Cristo entrou em Cafarnaum, ele ministrou na sinagoga com autoridade. E as multidões afluíam para ouvir a doutrina de Cristo e se maravilhavam com o ensino de Jesus, porque Cristo ensinava com autoridade. E não só, ao realizar ali Cristo a cura de vários enfermos que se faziam presente, este tornou-se um sábado inesquecível, porque eles ouviram e se maravilhavam. Ele supria as necessidades físicas e espirituais do povo que ali ouvia a pregação do Evangelho. Muitos se recordam de momentos inesquecíveis em que sentiram a presença de Deus. Esses momentos foram não apenas inesquecíveis, mas transformadores. Enquanto Jesus estava ensinando, o endemoniado, impactado pelo poder dos seus ensinos, gritou: "Sei muito bem quem tu és. És o Santo de Deus." Então Jesus Cristo expulsou o demônio. Algo nós temos que entender aqui, queridos irmãos. Aquele sábado era um sábado maravilhoso. Um sábado que tornou-se inesquecível. Mas Satanás intrometeu-se. E ali um demônio gritou em alta voz, dizendo: "Este é o Filho de Deus." Cristo expulsou o demônio e mandou calar este demônio. Queridos irmãos, para melhor compreendermos, vamos para Marcos capítulo 1, partindo do versos 21. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina, porque ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, que bradou: "Que temos nós contigo, Jesus de Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus." Mas Jesus Cristo repreendeu, dizendo: "Cala-te e sai desse homem." Queridos irmãos, aqui, enquanto o povo ouvia a palavra de Deus e se maravilhava da doutrina de Cristo, porque ele ensinava com autoridade, não como ensinam os escribas, Satanás veio, através deste homem demoniado, perturbar o ensino de Cristo e levar muitos a não crerem na verdade. E Cristo, tendo autoridade, mandou que o demônio se calasse. Isto é muito importante, porque o fato dos demônios reconhecerem que Jesus Cristo é o Filho de Deus e Jesus Cristo é quem nos dá a salvação, eles nunca aceitaram seguir Jesus Cristo. Eles nunca colocaram-se para cumprir a vontade do Senhor. O que Satanás queria fazer aqui?
apenas criar um conflito entre Jesus e os líderes religiosos desta época. Isto acontece nos nossos dias. Há muitos que manifestam demônios e os falsos profetas interagem com eles, conversam com eles e dizem que este é o poder de Deus. Este é o meio pelo qual Satanás quer que as pessoas não conheçam a verdade. Quando os apóstolos, quando os falsos profetas, quando os pastores conversam com demônios, não deve haver comunhão entre luz e trevas. Não há comunhão entre a verdade e a mentira. Não há comunhão entre Cristo e Satanás. Por isso Jesus Cristo mandou calar os demônios, porque não pode haver negociação com as trevas. Por isso Cristo mandou calar este demônio. No mesmo capítulo, versos 32. À tarde, ao cair o sol, trouxeram Jesus todos enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. Ele curou muitos doentes de várias enfermidades. Também expulsou muitos demônios, mas não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Queridos irmãos, Cristo não permitia que os demônios falassem, porque não pode haver comunicação, não pode haver comunhão entre luz e trevas. Esta era uma estratégia de Satanás para desviar muitos da verdade e da doutrina que Cristo queria ensinar os seus discípulos, os seus seguidores e a multidão que ali afluía para ouvir a pura doutrina que Cristo ensinava. Nós vemos Satanás usando da mesma estratégia para desviar as pessoas da atenção da pregação em tempos de Paulo. Vamos para o livro de Atos, capítulo 16, começando mesmo do versos 16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos de Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Então esta era a estratégia de Satanás, usar demônios para que as pessoas não escutem a palavra do Senhor. Então aquele que é servo de Deus, aquele que é o verdadeiro apóstolo, aquele que é o verdadeiro profeta, aquele que é o verdadeiro seguidor de Jesus Cristo, não conversa com demônios, mas manda que os demônios se retirem e calem-se, porque o testemunho dos demônios é para salvaguardar os interesses de Satanás, que é desviar as pessoas das santas escrituras, para que não conheçam o caminho da verdade. Então nós vemos hoje muitos que se dizem profetas, que se dizem apóstolos, que se dizem pastores, conversando com demônios. Esta é uma evidência clara de que estes homens não estão seguindo a Jesus Cristo, mostrando que eles não estão seguindo e nem estão inspirados pelo poder que vem do alto, mas estão usando o poder de Satanás. Porque Cristo mandou que os demônios se calassem. Apóstolo Paulo, idem, para mostrar que não existe comunhão entre luz e trevas, não existe comunhão entre a verdade e o erro, e nem existe comunhão entre Cristo e Satanás. Então isto deve ficar claro para nós. Então este tornou-se um sábado inesquecível, porque Cristo lhe realizou várias maravilhas e também ensinava a sua santa doutrina com autoridade. E o povo se maravilhava com a sua doutrina. A pergunta que nós colocamos hoje: será que muitos se maravilham com a doutrina de Cristo em nossos dias? Será que muitos entendem que a doutrina de Cristo é a doutrina verdadeira, que deve nos levar cada vez mais aos seus pés para cumprir a sua vontade? É claro que não, porque muitos dizem: nós não precisamos da doutrina, apenas precisamos nos unir. Na terça-feira vemos aqui mais do que um ministério sabático. Então, depois de Cristo realizar muitos milagres e curar muitos enfermos e expulsar muitos demônios no sábado, isto não terminou no sábado. Sabemos que o sábado é uma bênção da parte de Deus. O sábado nos traz descanso e santificação. E recebemos a bênção da parte de Deus, conforme é nos dito na sua lei. É Êxodo capítulo 20, os versos 8 até 11. Porque o Senhor abençoou, santificou e descansou no sétimo
dia. As pessoas que afluíam no sábado para serem curados por Jesus continuaram seguindo Jesus Cristo porque se maravilhavam com a doutrina de Cristo. Diz-nos o autor ainda, em concordância com Marcos capítulo 1, verso 33, depois do pôr do sol, muitos foram à casa de Pedro para serem curados, por terem visto o que tinha acontecido na sinagoga ou por terem ouvido falar disso. Ainda que Jesus não tivesse problema em curar no sábado, as pessoas demoraram ali para ir em busca de cura, por causa das horas do sábado. Os leitores de Marcos observavam o sábado, mas hoje nós vemos muitos que dizem que o sábado não tem relevância. Mas nós vemos que aqui, no livro de Marcos, os próprios que esperavam ser curados, alguns esperavam que o sábado findasse para então seguirem a Jesus Cristo. Isto por causa dos escribas e fariseus, que usados por Satanás tornaram o sábado um fardo. Então as pessoas esperavam terminar o sábado para então procurar aquele que é o autor da vida, o Senhor do sábado. E nós veremos isto na lição número 3. Não perca. Antes mesmo de entrar na lição de quarta-feira, eu gostaria de ler uma citação em relação à estratégia de Satanás para perturbar o caminho das boas novas da salvação, para perturbar a mensagem que Cristo estava trazendo e a mensagem que os verdadeiros discípulos de Cristo também pregam nos dias de hoje. Nós vimos Paulo expulsando aquele demônio e mandando calar esse demônio, porque apesar de ter dito que esses de facto são os servos de Deus, Satanás não queria que as pessoas entendessem a mensagem de Paulo. Então usou os demônios para perturbar o verdadeiro caminho da salvação. Assim nos diz a serva do Senhor no livro Atos dos Apóstolos, capítulo 21, com o tema Nas regiões distantes. Assim diz a serva do Senhor. Esta mulher era um instrumento especial de Satanás. Por meio de adivinhações, dava muito lucro aos seus senhores. Sua influência auxiliara o fortalecimento da idolatria. Satanás sabia que seu domínio estava sendo invadido e recorreu a esse meio de opor-se à causa de Deus, esperando misturar seus sofismas com as verdades ensinadas pelos que proclamam a mensagem do Evangelho. As palavras de recomendação proferidas por esta mulher representavam um dano à causa da verdade. Distraíam o espírito do povo dos ensinos dos apóstolos e traziam má reputação para o Evangelho. E por meio delas, muitos foram levados a crer que estes homens que falavam no Espírito e poder de Deus eram impelidos pelo mesmo Espírito dessa emissária de Satanás. Então, o que nós aprendemos com isto, queridos irmãos? Que estas igrejas que afluem e enchem, e as populações vão a essas igrejas para verem milagres, onde os apóstolos dizem que hoje eu tenho tantas profecias, venham para aqui. E eles começam a profetizar. Este é o poder de Satanás para desviar as pessoas da verdade. Porque se ali, verdadeiramente, buscassem compreender a verdade, iam temer a Deus e dar glória, conforme nos dito em Apocalipse capítulo 14, versos 6 a 7, que é a primeira mensagem angélica. Eles serão levados a guardar os mandamentos de Deus e, de forma especial, o sábado, que é o quarto mandamento, porque o próprio Cristo guardava o sábado e realizava milagres, muitas das vezes, no dia de sábado, abençoando aqueles que iam ter com ele. Na lição de quarta-feira, o segredo do ministério de Jesus. Jesus Cristo, queridos irmãos, para que pudesse trabalhar e com sucesso, Cristo dedicava sua vida em oração. Conforme sempre dizemos, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder. Ainda no livro Eventos Finais, sobre o segredo de Jesus Cristo, precisamos ter o mesmo segredo se queremos ter vitória. No capítulo 6 do livro Eventos Finais, a serva do Senhor nos diz: precisamos ter tempo para jejum e oração. Assim diz a serva do Senhor. Agora e daqui por diante, até o tempo do fim, o povo de Deus deve ser mais fervoroso, mais desperto, não confiando em sua própria sabedoria, mas na sabedoria do seu líder. Devem separar dias de jejum e oração. Isto é muito importante. Precisamos ter dias de oração. Precisamos de ter tempo de qualidade com Deus para lhe buscarmos, para melhor compreendermos a sua vontade.
Cristo orava constantemente, acabava noites e madrugadas orando ao seu Pai, para que então encontrasse o fortalecimento e a confirmação do céu para avançar com sucesso no seu ministério. Quinta-feira, você pode me guardar um segredo. Nós vamos demorar um pouco nesta lição. Que Cristo curou um leproso, mas deu-lhe uma recomendação. Vai, apresenta-te ao sacerdote como oferta. Será que este homem obedeceu à ordem do Senhor? O que nós vimos é que após ele buscar Jesus Cristo verdadeiramente, ele encontrou a cura física, mas ele não obedeceu à recomendação de Jesus. Nós precisamos ter o nosso coração devoto a Cristo, não apenas buscarmos a cura física, mas também a cura espiritual. Nós vemos muitas vezes Jesus Cristo, depois de realizar o milagre, ele acrescentava: a tua fé te salvou, vai e não peques mais. Então Cristo nos ensinou uma lição muito importante, que não devemos apenas nos preocupar com a cura física. Deve haver uma união entre a cura física e a cura espiritual. Este homem, o leproso, ele foi liberto, ele foi limpo, ele foi sarado, mas ele não seguiu a recomendação de Jesus Cristo. Ele deveria ir apresentar-se ao sacerdote e fazendo ali uma oferta. Mas desobedecendo a palavra do Senhor, ele criou mais problemas para Cristo, porque os líderes poderiam ter aqui motivos para acusar Jesus Cristo e continuar a perseguição de Satanás para travar a pregação do Evangelho. Por isso, claramente é nos dito: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Este homem exercitou a fé apenas num único ângulo, querendo apenas a satisfação própria, porque ele já estava curado, ele não obedeceu a palavra do Senhor. O seu coração estava longe de Cristo. O livro Caminho a Cristo, no capítulo 7, com o tema O Teste da Obediência, a serva do Senhor nos diz, em paralelo a 2 de Coríntios, capítulo 5, verso 17, que quando alguém está unido com Cristo, é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho, o que é novo já veio. Nós não vimos isto acontecer neste homem. Este homem foi curado por fora, mas por dentro ele não estava disposto para obedecer a palavra de Deus. Ele falhou o teste da obediência. E ele assim aumentou a fúria dos líderes religiosos para com Jesus. Então este homem saiu apenas feliz e não mais procurando cumprir aquilo que Cristo havia lhe recomendado. O leproso parece não ter entendido a mensagem de Cristo, desobedecendo ao seu mandamento, espalhou a notícia por toda parte, tornando impossível que ele entrasse publicamente nas cidades para desenvolver o seu ministério. Então, aquilo que era uma bênção foi um problema para Cristo. Este homem que tinha sido abençoado criou um problema para Cristo. Então, Cristo não mais poderia entrar publicamente, porque aqui os líderes religiosos, mais uma vez usados por Satanás, queriam matar Jesus Cristo. Será que nós hoje obedecemos aquilo que Deus nos diz? Será que nós obedecemos a palavra do Senhor, recebendo as suas bênçãos? Continuamos nós ouvindo a sua voz para cumprir a sua vontade? Que nós possamos de facto ter um coração puro, obediente ao Senhor. Que quando recebemos as bênçãos de Deus, não nos esqueçamos de fazer a sua vontade. Que esta lição possa ter lugar nos nossos corações, que continuemos estudando a palavra de Deus para melhor nos prepararmos para o breve retorno do nosso amado Jesus Cristo. Esta é a nossa maior e bendita esperança. Assim terminamos e desejo a todos vós a continuação de um bom estudo. Nos vemos na próxima oportunidade.